na melhor idade, a sua melhor versão, com seus maiores sonhos, vivendo o seu melhor. Você acha possível? Talvez, assim como eu, você ultrapassou os 40, 50, 60 e está no momento de recomeçar. A vida mudou, as coisas aconteceram e chegou o momento de mudar. E aí, para que haja realmente uma mudança efetiva, uma transformação real, nós precisamos desconstruir velhos paradigmas. Que estamos velhos, que não é possível, que é muito difícil, que não vai dar certo, porque o fato é que talvez a melhor fase da nossa vida ainda nem aconteceu. Mas pode, quem acredita que pode. Então nós precisamos realmente olhar para onde estamos, para olhar o que temos, para refletir de verdade sobre o que nós queremos para a nossa vida. Porque os nossos resultados das decisões que fizemos no passado nos trouxeram até aqui. E para uma mudança efetiva, nós vamos precisar tomar novas decisões, decisões diferentes para alcançarmos resultados diferentes no futuro, hoje. E o primeiro passo é assumir a nossa autorresponsabilidade pela nossa vida atual. Que sim, existem pessoas 40 a mais numa situação, existem pessoas 40 a mais em outras situações. E qual é a diferença? A diferença é que são ações diferentes, porque nós somos o que fazemos repetidamente. A disciplina vai ser um fator predominante para que a gente possa reconstruir a nossa vida. E nós precisamos ser muito radicais sobre as pessoas à nossa volta. Porque sim, nós temos menos tempo. Envelhecer é inevitável. Já o como, daí é opcional através dessas ações. Então sim, nós vamos precisar ser radicais enquanto a nossa ambiência. Enquanto hábitos que nos levam para o resultado da maioria. Porque para a maioria, o tempo já passou. Não é difícil você assistir um esporte e você ouvir que, nossa, já tem 40 anos, nossa, já tem 35 anos, nossa, não é difícil. Não é difícil. Olha, a menopausa, nossa, o sofrimento das mulheres que sofrem da menopausa. Eu não estou falando que não existe isso, não é isso. Eu estou falando que há vida e muita vida após os 40 anos. E aí nós precisamos fazer uma escolha do caminho da maioria e do caminho da minoria. E não adianta só querer desenvolver em uma área. A gente fala da tríade da evolução aqui no canal, que é o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Hoje a gente vai falar aqui sobre o desenvolvimento pessoal, vamos deixar o espiritual de lado, que é um assunto mais profundo. A gente está entrando no momento de decisão e ação propriamente dita, ok? E a gente precisa assumir a responsabilidade sobre as nossas decisões. Então a gente vai falar sobre o desenvolvimento físico, mental, profissional, pessoal e relacional. Ok? São áreas aqui da vida que fazem parte da tríade, que é onde começa a mudança dentro de nós, a partir de nós. Ok? E vamos falar agora sobre o físico. Não tem como. Tá? A disciplina ele é a ponte que liga a realização sobre tudo aquilo que a gente quer. Saúde, longevidade, vida
pessoal, vida profissional, são construídas. Não é sorte, não é azar. São ações repetidas dia após dia. Onde eu gosto sobre o pilar da saúde, ele é fundamental porque sem a saúde nada vai acontecer. Sem a saúde a gente vai precisar de ajuda para fazer coisas básicas, como andar, como tomar um banho, como ir no banheiro. E aí realmente fica muito difícil. Então, essa prevenção sobre a saúde, com certeza, é a melhor decisão, o melhor remédio, começa agora, na melhor idade, não importa. Conheço pessoas extraordinárias nas redes sociais que começaram após os 60 anos, 70 anos, e conheço 80 anos, que começaram e estão tendo resultados incríveis. Então é uma decisão de construção. A maneira que a gente faz uma coisa é a maneira que a gente faz todas as coisas. Por isso nós vamos desenvolver novos hábitos. Trocar hábitos que nos levam para longe da onde a gente quer ir, por hábitos que a gente quer construir, que a gente quer desenvolver para nos trazer mais realização dentro daquela área que a gente escolheu. E não é sobre estética, é sobre um autocuidado, é sobre uma consciência de um autoconhecimento, de uma alta responsabilidade, não é questões estéticas, busca de aprovação, lutar contra o envelhecimento, não é nada disso. É uma questão de autoestima, que tem um papel importantíssimo sobre essa questão do desenvolvimento pessoal. É a gente construir algo através da repetição e isso vai nos afetar o nosso processo mental sobre valorizar aquilo que nós estamos fazendo. Você vê que uma área, tanto do físico, está ligado com o mental. Por quê? Se nós não tivermos uma ideia positiva sobre nós mesmos, nós não vamos conseguir realizar. Por isso que não é uma mudança de uma área física. E como a gente sempre fala, muitos mentores trazem a questão, não é uma questão de dinheiro. Caminhar não custa nada. Uma água é algo barato, em alguns lugares até gratuito. Então não é uma questão de dinheiro, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão, sobre uma lei fixa do universo, que também é uma lei espiritual. Tudo aquilo que o homem plantar, semear, ele vai colher. Então não é sorte, não é azar, são escolhas. E a autoestima é algo tão importante, que faz parte do desenvolvimento sobre mentalidade, que dentro do meu processo transformacional equilíbrio para a vida, do processo de terapia emocional, nós temos um encontro específico, exclusivo sobre essa questão da autoestima, que está ligado com a autoimagem, que é a opinião que nós temos sobre nós mesmos e como nós nos vemos. É isso que faz a diferença. Por quê? Eu deixei a questão da espiritualidade de lado. Porque antes de começarmos a querer acreditar em algo externo, que na verdade é interno, mas vamos falar aqui de forma mais generalista, sobre essa autoconfiança sobre nós mesmos. Porque sem isso, nada vai mudar. Sem isso, você nem vai conseguir começar uma mudança. Você vai desistir em algum momento. Por que eu estou falando isso? Eu trabalhei, e ainda trabalho, com essa parte estética, capilar, já há 20 anos. Até começar a minha mudança, minha transição para o desenvolvimento pessoal, que é minha paixão. E via mulheres, principalmente, maravilhosas, lindas externamente,
mas que não gostam de si. Que na época, quem é um pouco da melhor idade vai lembrar que se levavam uma foto no salão de cabeleireiro, em cada 10 mulheres, no meu caso, ok? 8 levavam fotos de cabelos que os da pessoa era muito mais bonito do que a foto que ela estava trazendo. Mas qual a diferença da foto que ela estava trazendo? A pessoa era mais jovem. O cabelo da cliente que levava a foto era muito melhor. Só que a pessoa era mais jovem. E ela falava assim, olha que lindo esse, mano. Então você vê que a autoestima é a opinião que nós temos sobre nós mesmos. A autoimagem é como nós nos vemos. E isso é um movimento, é um estado interno, não é um estado externo. E o processo do desenvolvimento mental começa com essa consciência. Que não é se comparar, é desenvolver a melhor versão de si mesmo. Isso que é desenvolvimento pessoal. É se tornar a melhor versão de si mesmo. Na melhor idade ou não, se você ainda não estiver. Não tem problema, mas provavelmente você vai em algum momento, você vai se deparar com mudanças importantes na sua vida. E a mente só pode alcançar, conceber até onde a nossa visão alcança. Não tem como. Então essa questão da autoimagem, da autoestima, ela está muito ligada com esse processo do desenvolvimento mental dentro de uma identidade. Não tem nada a ver com padrões, não tem nada a ver com isso. É uma questão de identidade, de mudança interna. E aí a gente chega também sobre a vida profissional. Que dinheiro, querendo ou não, nós vamos usá-lo e precisar dele enquanto a gente viver nessa jornada. E aí, que é o que eu falo, é muito melhor a gente fazer algo, desenvolver algo, porque a gente ama, com um propósito forte, que é cuidarmos de nós mesmos, do que a gente se colocar num processo de sobreviver, porque isso é nos ferir diariamente. E talvez você já esteja há anos se ferindo em algo que não faz sentido nenhum. Então, não é abandonar de uma hora para outra. É sim começar a olhar para si mesmo. E como vou estar daqui 10 anos? Como eu vou estar daqui 20 anos? Já imaginou você começar o seu negócio próprio agora na melhor idade? A empreender na melhor idade? A construir uma nova renda na melhor idade? Só que isso é uma questão de decisão. Só que aí vai cair na questão relacional também. Por isso que eu falo que são vários pilares. Talvez até mesmo com a pessoa que você divide a vida. Ela pode não acreditar em você. Eu sempre falo que sonhos dão vida, sonhos são vida, sonhos é a inspiração divina buscando a sua plena materialização dentro de nós. É algo individual, pessoal, que só você pode ou não acreditar em você. Isso não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Com toda certeza, o processo sozinho é muito difícil de transformação. Por isso entra os processos de terapia, por isso entra os processos de mentoria, porque é ter uma pessoa que acredita mais em você do que você mesmo. Faria diferença isso na sua vida? E é isso que eu dedico toda a minha vida. Sou apaixonado por uma frase, que na vida o que nós mais precisamos é de alguém que nos inspire e que nos ajude a ser quem mais gostaríamos de ser. E é por isso que temos esse canal, é por isso que eu dedico a minha vida sobre o desenvolvimento pessoal. E a questão da mentoria é
uma economia de tempo, onde nós não precisamos e nem temos mais tanto tempo para ficar errando. Mas o erro, o medo do erro, não pode nos impedir de tentar. Então, veja se faz sentido para você. Olhar para o seu interior e ver o que te motiva, o que te dá vida, o que te faria desenvolver novas habilidades e uma mudança total e completa na sua vida, que começa pequena, que começa com um passo, que começa até mesmo com um micro passo. Porque pequenas mudanças vão trazer aí grandes resultados. A gente tem falado bastante sobre esse assunto. Isso é uma realidade, não é só uma frase. Mas ela começa com uma decisão. E nós não temos também muitas opções. Se você não quer pegar o caminho da maioria, quer ficar dependendo dos outros. E essa decisão, de repente, já até está até um pouco atrasada. De realmente fazermos uma mudança grande nas nossas vidas. Isso fez sentido para você? Espero que tenha feito sentido para você. Deixa uma mensagem aqui no canal, você tem acesso às nossas redes sociais. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e você pode superar, você pode recomeçar na melhor idade, a sua melhor versão, com seus maiores sonhos, vivendo o seu melhor, começando hoje com uma decisão.